Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui, Ricardo falando, tranquilo? Pessoal, vamos para mais uma aula, tá? Isso aqui é uma ferramenta muito usada dentro do mercado, que vocês vão ouvir falar muito, tá? Eu mesmo uso muito isso aqui, que é a ferramenta chamada Fibonacci, tá? Porém, pessoal, hoje, dentro dessa aula, você vai entender ela de uma forma o quê? Como tá isso aqui simples, tá? Bem simplificado. Existe todo um contexto técnico por trás dessa ferramenta e você vai estar aprendendo na aula do contexto avançado, beleza? Então, você vai se entender certinho, porém, eu preciso que você entenda ela primeiro dessa forma mais simples, para posteriormente você entender o contexto avançado. Não adianta eu falar de uma forma bem técnica aqui para vocês, sendo que vocês não entendem nem o simples, beleza? Então vamos lá, pessoal, o que é Fibonacci na Bolsa de Valores? Pessoal, existe uma sequência numérica, tá? Em diversas áreas, tá? No entanto, no mercado financeiro existe algumas ali também que é muito usada, tá? Que é as que eu mais uso, que é o quê? É as retrações da Fibonacci. Como eu já falei para vocês, você já entende uma estrutura de mercado. O mercado está andando em alta, tá? Como entender que ele está numa tendência de alta? Toda vez que o mercado deixa uma expansão, ele também tende ao quê? A retrair. Isso aqui é a teoria de Dow, tá? O mercado sempre expande e retrai. Como eu já falei para vocês, ele não vai fazer isso aqui, pessoal. O mercado não vai fazer isso. Não tem como. Ele sempre, em algum ponto, ele vai ter que retrair para depois voltar ao movimento dele. Então, essas retrações aqui, existe um cálculo matemático estudado já, que são retração de Fibonacci. E que é isso? Você vai usar uma ferramenta para você entender até que ponto pode ser essa retração. Então, existe aqui uma mínima no mercado, tá? Nessa imagem ilustrada, e uma máxima. O que você vai pegar a ferramenta? Você vai usar a ferramenta ali, vai colocar a ferramenta na máxima desse movimento e na mínima, tá? E ele vai deixar algumas projeções para você aqui, que é a de 38%, que é muito usado, a de 50% e a de meia a 1,8, beleza? Então, ele deixa lá no topo, no fundo, e 38, 50 e 61, beleza? Então, o mercado ele fez o que aqui? Ele fez uma expansão e você vai colocar a ferramenta nessa mínima com essa máxima e vai ver aonde que ele pode segurar o preço. Ele pode segurar na 38 e subir, ele pode segurar na 50 e subir, e ele pode segurar na 61 e subir. Para cada uma delas tem um contexto, tá? Normalmente, quando viola a 61, o mercado tende a buscar o próximo fundo. Então, a partir da 61, se você pensa mais em venda, o mercado é difícil de segurar no meio do nada. Ele tem um contexto para poder estar atuando, tanto é que nós vamos trabalhar com essa análise para poder potencializar vocês dentro do mercado financeiro, beleza? Então, vamos lá novamente para o gráfico. Já fiz uma imagenzinha ilustrada para vocês aqui. E agora vamos para o gráfico, beleza, pessoal? Vamos lá para vocês entenderem aqui, tá? Isso aqui, novamente, conta simulado, para vocês verem. Pessoal, vamos lá. Existe aqui a retração de fio, tá? O que é a retração de fio? Vou jogar no tempo de gráfico maior para vocês entenderem. Pessoal, como eu falei para vocês, o mercado ele expande e ele retrai, beleza? Ele fez uma expansão e uma retração. Isso aqui, pessoal, é contexto do mercado. Isso vai sempre acontecer, tá? Aqui é o gráfico de 60 minutos, ele tem um peso maior, tá? Então, por isso que ele está até mais curto, assim, mais pesado, vamos colocar dessa forma, né? Você vê aqui e tal. Então, o que o mercado fez? Ele deixou um fundo para nós, tá? O que ele fez aqui? Ele deixou um fundo, beleza? E ele não deixou um topo aqui? Opa, beleza. Eu já tenho a expansão do mercado. Agora eu preciso saber o quê? O mercado ele ativou todos os padrões de reversão e está subindo. E agora ele está descendo. Beleza, mas como que eu vou saber que ele pode parar para voltar a subir? É justamente nas retrações de fibra ou em suportes prévios nessa região aqui, beleza? Então vamos ver aqui. A ferramenta é essa aqui, tal, que é essa linha, 3 linhazinhas e mais uma aqui. Beleza? A fibra é essa aqui, você vai clicar em cima dela. Eu vou ensinar, já ensinei vocês a usar isso aqui. Vai colocar na mínima e vai ligar a máxima, tá? Então, de 0% a 100%. O mercado ele fez uma expansão aqui e ele retraiu aonde?
na 61,8 e voltou a subir. Vocês entenderam, pessoal? Então, normalmente, se o mercado passasse dessa 61, ele tendia a fazer um pullback aqui e buscar esse fundo. Então, ele vai ter 3 pontos de parada, que é a 38%, a 50% e a 61%. Pessoal, desconsidera, tá, essa numeração aqui. Deixa eu até ver se eu tiro essa numeração aqui. Para vocês não se confundirem, pô. Não vou conseguir fazer isso agora. Pessoal, é assim, vocês vão entender, mas vamos supor, o mercado expandiu, tá? Toda vez que o mercado vai descer na primeira linha da FIBO, é a 38%. A segunda é a 50%, que é a 50% dessa pernada, tá? Então, o mercado aqui, ó, o mercado deu uma expansão, certo? Quando ele voltar aqui, 50%, é 50% desse movimento de alta, tá? E a 61,8 é a última chance de segurar o preço do mercado. Então, esquece essa numeração que está aqui, escuta o que eu estou falando. Expansão, retração. Primeiro ponto, 38, segundo, 50% e terceiro, 61,8. Então, essa é a ferramenta que nós vamos usar. Expansão, retração. Ele vai retrair algumas das fibras. Expansão, retração. Ele vai retrair alguma das fibras, expansão, retração, e assim vai ficar fazendo. Sempre retraindo em alguma dessas projeções. 38, 50 e 61, beleza? Tem uma aula avançada disso aqui. Vocês vão entender certinho esses contextos. Não vai ficar dúvida nenhuma. Mas eu já estou querendo explicar para deixar muito mais claro para vocês, beleza? E assim o mercado trabalha, pessoal. Vamos ver outros exemplos aqui, que vocês vão ficar presos a um só. Vou botar o gráfico de 5 minutos aqui. Beleza, gráfico de 5 minutos. Vamos lá, gráficozinho de 5. Vamos ver aqui se o mercado fez. Olha lá, mínima do movimento, tá? A mínima aqui, tá vendo? Lembra da velhinha? A mínima com a máxima. O mercado fez o que aqui? Ele fez uma expansão. E ele retraiu aonde? Na 38%. Como eu falei, esquece esses números aqui, pessoal. Escuta o que eu estou falando. Expansão, retraiu na 38% e voltou a subir, beleza? E aí vai indo. Se você pegar desse micro movimento aqui, ó, se você pegar essa mínima que o mercado deixou aqui, ó, essa mínima, com essa máxima aqui vai ser uma retração de FIBO, presta atenção. Vou pegar lá a ferramenta, tá? Vou colocar aqui na mínima e vou ligar 100% lá na máxima, tá vendo? Esquece essa de cima aqui, essa aqui é uma alta configuração. Então, o mercado deixou uma expansãozinha aqui de leve, tá vendo? E retraiu na 61,8 e voltou a subir. Então, a ferramenta, essa Fibonacci, ela tem os contextos dela, certo? Então, você vai ligar sempre no que é o movimento? Expansão, retração. Então, você já tem o quê? O que você precisa para marcar? Um topo de relevância. O topo. Você precisa do quê? De uma mínima. Também. Você tem a mínima. Então, o topo, eu já tenho, a mínima eu tenho. Então, eu vou lá, traço a Fibo, né? Vou marcar aqui para vocês verem. Põe a ferramenta lá, põe a ferramenta aqui. Ele vai deixar as projeções. 38, 50 e 61. Entendeu? Então, o mercado ele fez o quê? Então, aqui você já sabe que a primeira é a 38, 50 e 61. 38, 50 e 61. Beleza? O mercado ele fez uma expansão, ele está vindo numa retração, beleza? Para quê? Provavelmente para voltar a subir. E ele vai quais os pontos de parada? Na FIBO, na 38, 50 e 61. E para queda, pessoal, não muda nada. Mesma coisa para queda, tá? Mesma coisa para queda. Você vai marcar exatamente isso. Entendeu? Se você pega aqui, ó, desse movimentozinho aqui, ó, curto, só para vocês entenderem. Ó, expansão, retraiu e expandiu. Beleza, então vamos ver a FIBA aqui? Como ficaria? Peguei a massa desse movimento, com a mínima, ele retraiu justamente na 61,8 desse movimento aqui, tá vendo? Ó? A 61,8 é a última linha, ela não vai ser mais essa primeira aqui, que agora nós estamos em queda, ela vai ser a primeira de baixo para cima, 38%, 50% e 61,8. O mercado rejeitou na 61 e expandiu para baixo. Isso significa que o mercado, teoria de Dow, ele faz expansão, retração
expansão, retração e expansão. Qual é os pontos de parada? Ou nesse caso, com uma resistência relevante, ou nas retrações de Fibo, beleza? Então, essa é a ferramenta Fibonacci. Eu vou ensinar ela de contexto mais técnico. Existe toda uma história por trás da Fibo, é bem bacana. Se vocês pesquisar, vocês vão ver que é bem bacana. Eu não vou ficar falando aqui sobre isso, tá? O ideal é que eu sempre falo para vocês. Pessoal, não se prenda só o que eu falo. Sempre é bom buscar conhecimento. Nosso método ele é validado, tá? É um método validado. E eu vou falar para vocês aqui um contexto para vocês usar. Sigam ele, que é um método validado. Eu tenho alunos que vivem do mercado. Então, para vocês poderem entender, também não adianta. Eu vou te falar de alguns indicadores que eu uso. Vocês vão trabalhar com esses indicadores, tá? Não adianta ficar mudando de contexto. Pô, descobri um indicador tal, não. Nós vamos trabalhar aqui com contexto para vocês já atuar no mercado em alto nível, tá? Para poder viver no mercado, fechou? Então vocês precisam entender isso. Eu vou te passar os melhores indicadores dentro dessas aulas aqui que nós usamos, vou explicar eles para vocês e vou explicar sobre essa ferramenta de forma mais técnica mais para frente. Vocês entendendo já isso aqui, esse contexto, para mim já é o ideal para vocês entenderem que a Fibonacci ela se trata do quê? Para medir realmente até que ponto pode chegar as retrações, tá? Que é o que eu mostrei para vocês aqui nessa aula. É uma aula curta, é uma aula técnica, eu não gosto de enrolar, tá? Então eu gosto de ser bem técnico, que é também para vocês poderem fazer o quê? Pô, além de, pô, vai lá, joga Fibonacci na internet, vê algumas coisas aí, mas pessoal, qualquer coisa que foge disso que eu tô falando, 38, 50, 61, tal, mano, foge disso aí. Vai nesse contexto. Se eu recomendo até, caso você quiser, pô, não, Ricardo, eu entendi bem o que você está dizendo aqui, tudo bem, não precisa buscar nada, porque vai vir um contexto mais avançado ainda disso aqui, que é bem técnico para vocês aprender, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço, até a próxima.